Bom, acho que é isso, né? Vamos começando, e se alguém mais se juntar a nós, a gente faz um pequeno recap aí. Legal. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Letelier, eu sou o CEO e fundador da Citaui. Está uma organização sem fins lucrativos. Pode passar a próxima página, né? Nós estamos uma organização sem fins lucrativos, a gente atua com dois grandes braços. Tem um programa de finanças sustentáveis, que é na prática uma consultoria para investidores, seguradoras, fundos de pensão, gente que mobiliza capital tradicional para eles incorporarem critérios ambientais, sociais e de governança nos seus processos de tomada de decisão de investimento, e um programa de finanças sociais, do qual faz parte a área de contratos de impacto social. A gente também faz gestão de fundos filantrópicos, de fundos rotativos, investimento de impacto, mas hoje a gente vai focar aqui nos contratos de impacto social. Pode passar a próxima página? A gente... Volta uma só. Está tocando telefone em todo lugar aqui, desculpa, gente. A missão da Citaui é mobilizar capital para investimento socioambiental positivo, tá? E é por isso que a gente atua nesses dois programas, e os contratos de impacto social fazem parte dessa missão, e a gente executa eles em parceria com Social Finance UK. Pode passar para a próxima página, Rafa. Que foi quem desenvolveu o conceito dos contratos de impacto social lá no Reino Unido. Eles foram pioneiros no desenho e implementação dos contratos de impacto social. Ele tem uma série de reconhecimentos também aí ligados a vários mundos, né? O mundo do investimento de impacto, ao mundo do terceiro setor, e também do investimento responsável. Vocês querem que eu fale isso aqui? Rafa e Bruno, vocês falam. Legal. Eu posso falar aqui. Eu sou Rafael Ribeiro, eu venho atuando no programa de contratos de impacto social na Citaui desde o início, em março de 2015. Então, vou passar rapidamente um pouco dessa história, para vocês entenderem onde estamos hoje, e onde que a chamada de contrato de impacto social da Citaui se insere nessa trajetória. Em 2015, a gente iniciou a atuação em parceria com o Social Finance UK, como o Leonardo mencionou, através de uma consultoria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nós analisamos a viabilidade de implementação do contrato de impacto social no Brasil. Em seguida, a gente desenvolveu um trabalho com o governo do estado do Ceará, ao longo de 3 anos, para implementar o primeiro contrato de impacto social do Brasil. Envolveu workshop para análise de ideias de contratos de impacto social, para priorização de uma ideia, e passou por uma análise de aderência, em seguida, uma análise de viabilidade, com a coordenação de grupos de trabalho do governo, e, por fim, o processo de estruturação com modelagem operacional financeira, estrutura de pagamento e a própria elaboração do edital do contrato de impacto social do Ceará, que não saiu ainda, mas a Citaui acabou passando por todo o processo. No momento, nós, agora em 2019, tomamos a decisão de organizar uma chamada aberta, não só para municípios, mas para secretarias da área social, principalmente, mas também ambiental, dos governos municipais, estaduais e federais, para disseminar esse conceito pelo Brasil, aproveitando o cenário favorável e o grande interesse que nós temos percebido junto aos atores governamentais e não governamentais também.
Então, entre os parceiros aí, como vocês podem ver, né, estão aí várias organizações que eu mencionei ao longo dessa trajetória, né, inclusive a FAPERJ, que é a nossa parceira na chamada. Então, vamos lá, pessoal, vamos me apresentar. Eu sou o Bruno, sou especialista em contratos de impacto social. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito do contrato de impacto social e como se organiza a estruturação do contrato. Vamos lá. Nosso primeiro slide é justamente o que é um contrato de impacto social. Acho que alguns de vocês já devem conhecer, mas só para ninguém ficar para trás, é sempre bom dar uma repassada no modelo. O contrato de impacto social, em pouquíssimas palavras, ele é um modelo de contratação pública em que o Estado paga pelo resultado social atingido, né? E não pelo serviço executado. Essas discussões são bem curta do contrato, mas ela já traz ali uma mudança de paradigma do CIS em relação à maneira como o Estado, via de regra, se relaciona com suas compras públicas, né? Aqui o objeto é o impacto e não o serviço prestado. Por isso, até nesse slide, a gente fez essa brincadeira das caixinhas. Por exemplo, no caso da educação, a remuneração por hora aula, que é um exemplo de pagamento por serviço, é o modelo da contratação pública tradicional. Enquanto que remunerar a partir da melhoria no aprendizado ou redução da evasão são exemplos de compra por impacto. Na saúde, a remuneração por consulta médica, visita de profissional de enfermagem ou atendimento de fisioterapia são exemplos de remuneração por serviço. Enquanto pagamento por queda na obesidade infantil ou na pressão arterial de pacientes pré-diabéticos são exemplos de contratação por resultado. Outra novidade é que nesse modelo, o financiamento e a operação de uma intervenção social são realizados por agentes privados. Então, eles assumem os riscos de insucesso da intervenção e viabilizam o fluxo de caixa necessário para colocar essa operação de pé. Então, o dinheiro público só é utilizado caso os resultados sociais prometidos e pactuados sejam atingidos, né? Então, aqui a gente vê uma ruptura com um modelo também tradicional em que o Estado paga e daí vai ver se o resultado acontece, né? Então, aqui é outra das inovações do CIS. Outra coisa que a gente percebe, que muita gente também nos questiona, é sobre quem é o investidor, quem é o investidor padrão que colocaria dinheiro numa estrutura dessa, né? A gente chama esse de investidor, esse é um investidor social, é aquele investidor que ele quer um retorno do seu investimento, mas ele também tem como objetivo um impacto social positivo. Então, ele busca uma combinação entre retorno e impacto. Esse é o perfil do investidor no contrato de impacto social. Outra característica importante do CIS é que ele tem um forte caráter de complementariedade. A ideia aqui não é substituir a oferta pública de serviço do Estado, e sim suprir possíveis vácuos no serviço público regular. A ideia é da agilidade e buscar inovações para problemas sociais que o Estado não tem conseguido resolver na sua atuação mais tradicional. Por exemplo, a ideia não é operar uma escola, e sim oferecer incentivos para crianças e famílias de jovens que estão evadindo dessas escolas. É pegar quem está ficando para trás, não é substituir a oferta que o Estado já tem feito. Eu sei que é um modelo inovador, talvez fique um pouco confuso aqui no nosso apresentar de cara, né? Então a gente vai passar bastante alguns exemplos aqui para ajudar a dar uma clareada nas ideias. Aqui a gente tem um modelo esquematizado da dinâmica do contrato de impacto social. É um pouco extenso, são 9 passos, mas ele é bem didático, ele vai dar uma clareada nas ideias. Aqui, no início dele, nós temos no número 1, né, a ideia de que nós temos uma comunidade que tem um problema social. No 2, uma ONG tem uma solução, o governo local quer pagar por resultados, existem investidores dispostos a financiar a operação dessa solução. A ONG começa a executar sua operação, um avaliador independente mede os resultados, e se os resultados combinados são atingidos, o governo faz o pagamento. E os investidores recebem esse dinheiro de volta e mais um retorno pelo risco que eles correram. Então, essa é a dinâmica do contrato de impacto social. Para ajudar a dar uma clareada nas ideias, eu vou colocar agora para vocês um vídeo que explica justamente essa dinâmica
Só que num vídeo mais desenvolvido, acho que fica um pouquinho mais fácil de a gente entender o conceito. Então, vamos lá dar uma olhadinha no vídeo. Só tem um adendo, que no vídeo ele aparece como título de impacto social. Onde está o título, vocês risquem e vejam o contrato. Que a gente atualizou a tradução do Social Impact Bond para um contexto que faça mais sentido aqui no Brasil, né? Que reduza um pouco essa versão ao risco que a ideia de título tem. Então, vamos lá. Na América Latina, temos vários desafios sociais que ainda não conseguimos resolver. Com recursos limitados para investir na inovação social e entradas que não cobrem todas as necessidades dos programas sociais, é difícil para as organizações do terceiro setor escalarem seus planos da forma que um negócio faria. Uma nova ferramenta pode ser a resposta: os títulos de impacto social, ou TIS. O que é o TIS? O TIS é uma forma inovadora de financiar soluções efetivas para os problemas das nossas sociedades. Normalmente, os governos pagam pelos serviços sociais para beneficiar as populações vulneráveis, mas no sistema dos TIS, é um investidor que busca, além do resultado financeiro, o bem social, que financia os programas. Uma organização da sociedade civil ou mais recebem estes recursos e implementam um programa social, que é planejado e avaliado rigorosamente. Se ele atinge as metas previstas, o governo remunera os investidores. Mas se não, os investidores assumem o risco do investimento. Vamos pensar nos jovens que nem estudam e nem trabalham, os chamados nem-nem. Sabia que na América Latina, 1 em cada 5 jovens está nessa situação? Os governos acostumam a financiar as organizações do terceiro setor para que desenvolvam cursos de capacitação, sem nenhuma certeza que esses jovens conseguirão emprego no futuro. O modelo dos títulos de impacto social podem ser usados para pagar somente por cada jovem que encontra emprego formal e sustentável. Assim, as organizações do terceiro setor podem obter recursos mais flexíveis para expandir e melhorar a qualidade dos seus programas e ajudar a prevenir problemas das populações vulneráveis que dependem dos serviços públicos. E os investidores podem obter lucro ao mesmo tempo em que incentivam a mudança social. O modelo dos TIS está crescendo rapidamente no mundo. Hoje em dia, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e seu Fundo Multilateral de Investimentos estão trabalhando para construir um mercado de TIS focado nos desafios sociais da América Latina. Quais problemas podemos combater na região usando este mecanismo? Como sua organização pode contribuir? O baixo desempenho escolar, a reincidência criminal, a insegurança urbana, o alto nível de pobreza das mulheres chefes de família, o desenvolvimento infantil precoce e mesmo o diabetes tipo 2, oferecendo um futuro de possibilidades às populações pobres e vulneráveis e um futuro de mais esperança para toda a América Latina. Então, vamos lá, pessoal. Acho que agora já deu para dar uma clareada no que é o contrato de impacto social. Então, já dá para a gente começar a discutir algumas das características e dos incentivos que o CIS gera tanto para o governo como para os operadores de serviço, né? Aqui uma primeira característica que vem a reboque desse modelo de contratualização por resultado é um incentivo muito legal, que é um incentivo por uma gestão orientada a resultado. Novamente, como o pagamento é por impacto e não por serviço prestado, o foco da gestão sempre vai virar no impacto social a ser atingido, né? Esse modelo traz uma grande vantagem, que é qualificar os operadores a se habituarem a trabalhar por evidência de resultado, e não pela mera prestação de um serviço. Então, esse ganho é um ganho que ele auxilia, ele apoia todo o ecossistema de impacto social do país, né? Ele acaba extrapolando o universo do CIS, né? Ele traz contigo essa cultura de resultado. Outra característica marcante é o financiador assumir o risco de sucesso. Também é uma característica inovadora, no que normalmente o Estado contrata no Brasil. Ele desobriga o Estado de gastar dinheiro com intervenções ineficazes, então, ou seja, que os resultados não são atingidos. Uma outra vantagem adicional é ainda mobilizar recursos privados para a solução de problemas públicos, o que aumenta a participação da sociedade civil junto ao governo, colaborando com o melhor accountability do governo pela sociedade, né? Que fica mais próxima de como esse se organiza e enfrenta os problemas públicos. Além de elevar a oferta de recursos para o setor social, que a gente sabe que tem minguado num momento de crise como que a gente vive no Brasil.
Por fim, a gente tem o resultado de impacto, que é sempre no beneficiário direto. Então, o foco aqui é muito claro, é mudança na vida das pessoas, e não a melhoria de um processo de produção. Então, o foco no usuário também estimula que surjam mais soluções preventivas, né? Como o foco, novamente, passa a ser no usuário. Então, evitar que essa pessoa, que esse usuário do serviço público adoeça, passa a ser tão importante quanto curar ele no caso de uma doença. Porque o meu objetivo é atingir o resultado na vida dessas pessoas. Então, a gente coloca o usuário no centro da atuação, né? Aqui a gente vai discutir quais tipos de serviços podem ser contratados através de um CIS. Aqui o primeiro que a gente já mencionou é a ideia do serviço público complementar, onde a ideia é atuar sobre as necessidades de uma população-alvo específica, não tem sido contemplada adequadamente pela política pública tradicional. A gente trouxe aqui como exemplo um CIS lançado no Canadá, que busca apoiar jovens de baixo desempenho acadêmico que correm risco de abandonar a escola. Da população tratada aqui não é toda a comunidade escolar, mas sim esses jovens especificamente. Então, levando nesse caso a uma solução bastante customizável, bastante customizada até nesse caso específico, né, as necessidades desses jovens. Sabe, o que tem feito esses jovens irem mal na escola? Por que eles largam na escola? É preciso entender e atuar sobre essas questões para a gente ter um resultado positivo e logo uma devolução do dinheiro para o investidor. Então, o investidor faz uma pressão grande para que o resultado seja atingido. Então, o grande beneficiário aqui é o usuário, né, que ele passa a ser o foco desse serviço. Serviços de caráter preventivo, também, como eu já tinha dito, também tem um ótimo match com o CIS. Como exemplo, a gente trouxe aqui um CIS de prevenção de diabetes tipo 2 em Israel. O objetivo lá é apoiar a mudança de hábito das pessoas identificadas como em risco de desenvolvimento da diabetes. A ideia é promover hábitos saudáveis e a métrica de pagamento é a população que não contrai a doença. Então, a gente tem um foco muito claro no resultado, nas pessoas e no caráter preventivo, né? Isso também nos leva para um terceiro tipo de serviço, geralmente contratado com contrato de impacto social, que são os serviços que oferecem incentivo para a mudança de comportamento das pessoas. E a gente trouxe aqui como exemplo o CB Ways to Wellness, no Reino Unido, que tem o objetivo de promover mudanças no estilo de vida de pessoas portadoras de doenças crônicas. Lá o aparato são intervenções não médicas que levem a melhor qualidade de vida, através da mudança de comportamento. Aqui, para exemplificar bem toda a cadeia de funcionamento do contrato de impacto social, a gente trouxe um CIS de doenças cardiovasculares no Canadá. É um CIS que foi firmado entre o equivalente canadense do Ministério da Saúde e a Fundação Heart and Stroke. E a métrica de pagamento dele é o nível de pressão arterial dos participantes. Então, ele tem uma estrutura muito simples, mas muito interessante. Para viabilizar a intervenção, a Fundação se financiou com um pool de investidores, em que alguns estão ali nessa caixinha do lado esquerdo. Vocês podem ver, é um grupo bem heterogêneo, né? Então, a gente tem junto ali, por exemplo, o Royal Bank of Canada, que é um dos maiores bancos do Canadá e até do mundo, né? Que tem, inclusive, presença no Brasil com um banco de investimento bastante consolidado. E, por exemplo, a Max Bell Foundation, que tem um viés de atuação mais próximo à filantropia. Então, esse grupo colaborou, cada um deu um pedacinho e conseguiu fazer o financiamento da operação da Fundação Heart and Stroke. E aí, com esse recurso, a Fundação promoveu uma plataforma de acompanhamento, coaching de qualidade de vida. O foco deles é bem grande em mudança de comportamento. A avaliação também tem um desenho muito interessante, que ela é feita em parceria com as grandes redes de farmácia do Canadá. Então, o paciente passa periodicamente pelas farmácias, colhe a sua pressão arterial, né? Eles oferem a pressão desse paciente, e esses resultados são disponibilizados e constroem uma base de dados que depois é usada na avaliação. Então, é um mecanismo de avaliação muito barato, porque é medir a pressão arterial das pessoas numa rede que já existe, numa estrutura que já existia para isso.
Então, é só dar um novo uso para um equipamento que já estava instalado, né? E a estrutura de pagamento é muito simples. Se a pressão está boa, eles recebem. Se a pressão não está boa, eles não recebem. Então, é muito simplificado, muito eficaz o modelo deles. Quem está vendo ali tem uma caixinha em azul ali em cima, que é a MAS, que foi o articulador desse contrato de impacto social. Ele faz esse papel de fomento do ecossistema de CIS lá no Canadá, um papel muito parecido com o que a gente faz aqui no Brasil, que a CITAB faz aqui no Brasil. É um caso bem interessante. Aqui a gente tem o panorama dos contratos de impacto no mundo. Dá para dizer aqui da indústria do CIS. A gente já tem 121 lançados no mundo, mais de 25 concluídos, 413 milhões de dólares captados, e uma parte do CIS é de trabalho, habitação e saúde. Mais de 1 milhão de vidas impactadas e mais de 70 projetos em desenvolvimento. Incluindo, que está um pouco desatualizado, que saíram 2 CITs recentemente na América Latina, né? Um na Argentina e um na Colômbia. Então, a região também está se movimentando. Aqui no Brasil, a gente tem uma notícia muito bacana, que é um projeto de lei que está tramitando no Congresso, apresentado pelo senador Tasso Gereissati, com relatoria da senadora Lúcia Vânia, na Comissão de Assuntos Econômicos, onde ele foi aprovado, e agora ele está na CCJ do Senado. Ele tem alguns pontos de destaque, que são, por exemplo, a duração do contrato de até 10 anos, o pagamento após a aferição por avaliador independente, um modelo de concorrência de menor preço ou maior impacto, que é uma inovação, a ideia da criação de uma SPE com contratada, e ele permite a cessão fiduciária dos recebíveis com uma estrutura de financiamento, que é fundamental para que esse risco financeiro corra sobre o investidor e não sobre a organização social, né? Não sobre o operador. Vamos passar aqui para falar um pouco da estruturação do contrato de impacto social. Aqui estão as fases, os prazos e uma noção de prazo de estruturação. Aqui tem a fase da dita aderência, ou cibabilidade é a palavra que a gente tem, que a gente inventou para essa etapa. É uma etapa em que a gente vai fazer a avaliação do problema social. A gente recebe o problema social e passa ele por um filtro, uma espécie de filtro, né, um formulário de perguntas dentro de uma metodologia que a CITAB desenvolveu para ver se o problema tem nível de aderência baixo, médio ou alto, ou seja, ele tem muita cara de CIB, tem alguma cara de CIB ou não tem nenhuma cara de CIB. E isso é feito através dessas dimensões, né? Problema e métrica, população-alvo, sistema e dados, lacunas e oportunidades, soluções e operadores, benefícios sociais e econômicos. É justamente essa etapa que é o prêmio da chamada, né? A CITAB se compromete a oferecer essa parte da consultoria gratuitamente para os 2 vencedores da chamada. Aqui um pouco da análise de viabilidade, de maneira bem simplificada, é basicamente uma análise do problema, em que a gente vai olhar para as especificações do problema, hipóteses de determinantes, uma segunda fase de análise da população, que é uma análise bastante quantitativa, né, para validar determinantes, identificação das necessidades da população, e uma análise de soluções, identificação de intervenções possíveis, e identificação de prestadores de serviços, investidores e avaliadores, né. Sem isso, CIS não acontece. Modelagem operacional e modelo financeiro. Modelagem operacional vai fazer essa definição dos referenciais técnicos a serem adotados, dimensionamento, definição, normas que o serviço precisa contemplar, né, para que ele aconteça de forma legal. E na modelagem financeira, a gente vai fazer essa elaboração de um orçamento detalhado do projeto. Então, vai fazer custo de implantação, mobilização, treinamento de equipe, monitoramento de gestão, vai desenhar uma estrutura viável e eficiente de custos para atingimento dos resultados alinhado ao escopo dos serviços, né?
a gente vai desenhar cenários, por exemplo, de pagamento do Estado ao parceiro privado, cenários de projeção e análise de sensibilidade às variáveis-chave do projeto. É uma análise bastante complexa, né? E aqui a contratação, né? Que é pós os estudos, o contrato ficou de pé, né? Passou por tudo, a gente chega nesse momento. Opa, aqui. Tá. Aqui. Contratação. A contratação com... meu Deus. Vamos embora. Aqui é passar pelo processo licitatório, tem essa parte de desenvolver o edital da licitação, audiência pública. É uma etapa que ela é mais... ela tem um formalismo maior, né? Ela não é uma etapa necessariamente morosa e, tecnicamente, também ela não é muito exigente. Mas ela é uma etapa que precisa estar muito bem, muito firme do ponto de vista jurídico e tudo isso, né? Então, essa é basicamente a estrutura para a elaboração de um contrato de impacto social no Brasil. A gente está passando essa etapa no projeto do Ceará, a gente já está até na última fase. Em breve esperamos ter alguma novidade para contar a respeito disso. Então vamos passar aqui para o Rafael de volta, a gente vai falar da primeira chamada cidade de contrato de impacto social. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, pedi para vocês já irem mandando, tá, ali no chat, né, para a gente poder juntar e responder no final. Então, eu queria apresentar para vocês a chamada. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site, mas basicamente, como o Bruno comentou anteriormente, a ideia é oferecer um suporte que a gente está chamando de aceleração, né, para ideias, né, a partir de problemas que são bem definidos. Então, a ideia não é apoiar projetos prontos. A ideia é justamente apoiar o desenvolvimento, né, de uma semente de contratos de impacto social, ou seja, como desenvolver, né, a partir de um problema público, uma contratação de uma solução que pode fazer frente a esse desafio. Tá? Como é que vai funcionar, né? A gente vai fazer uma seleção baseada em critérios. Como eu falei, a gente vai analisar muito mais o problema do que uma solução que já venha pronta, porque a ideia é abrir espaço, né, para que venham diferentes soluções, né, que podem ser comparadas em critérios de evidências, por exemplo, de resultados de impacto social. A partir desse filtro, né, vai ser selecionado um número de ideias, né, de problemas públicos que são trazidos aí por equipes, né, de governo, e que vão, enfim, entrar nesse processo de aceleração, como eu falei. As candidaturas, elas vão ser aceitas aqui, né, tem uma atualização dessas datas aqui, e as datas atualizadas estão no site da Cital. A gente ainda tem aí aproximadamente 2 meses de janela para essa abertura, tá? Então, esse é o segundo webinar que a gente está fazendo, e a gente também está aqui disponível para poder ajudá-los nesse processo de desenvolvimento. Com relação a áreas temáticas, né, desses problemas públicos, somos agnósticos assim, no processo de seleção. O que a gente está buscando realmente são condições favoráveis, né, para a implementação do contrato. Então, os principais objetivos da chamada é disseminar conhecimento e sensibilizar, né, os gestores públicos. A gente tem feito isso através, né, da produção desses webinars, como esse aqui, e outros conteúdos de divulgação da chamada. Né, nós vamos mapear e priorizar demandas de municípios, estados, né, e secretarias de governo. E com isso, a gente vai traçar um panorama também da demanda por esse tipo de solução, né, essa ferramenta de contratação e financiamento, que é o contrato de impacto social, acelerar 5 a 10 projetos e eleger 2 projetos, em 2 categorias diferentes. Uma para o Rio de Janeiro, né, que foi uma condição
do financiador da chamada, que é a FAPERJ, e outra é uma categoria Brasil, que aí envolve projetos de todos os estados. Só um comentário com relação ao Rio de Janeiro, a gente não está falando só do governo do estado do Rio, a gente está falando também dos municípios, né? Todos eles são elegíveis dentro do contexto da chamada. E, por fim, a ideia é desenvolver com esses dois eleitos, né, um processo um pouco mais aprofundado, que a gente chama de análise de aderência, né, que vai produzir um estudo técnico que pode ser usado tanto para engajar atores que vão ser importantes para a viabilidade do projeto, né, como para identificar pontos a serem melhorados para aumentar a viabilidade do projeto nas fases seguintes de estruturação. Eu esqueci de mencionar também que no processo de aceleração, né, vai haver também encontros no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né, para orientar o desenvolvimento dos projetos. E ainda vão haver algumas interações remotas, então. A ideia, como eu falei no começo, é identificar problemas, né, que são aderentes ao CIS, e nós vamos dar o suporte para o desenvolvimento dessas ideias até que elas se tornem cibáveis, né, como o Bruno bem colocou no início. E, por fim, sistematizar e publicar as descobertas da chamada. Então, nós temos aí, basicamente, duas perguntas-chave dentro do formulário, né, no site da chamada. Basicamente, é uma questão, né, que coloca aí um pedido para vocês para descreverem de forma resumida o problema social que a iniciativa pretende abordar, para a gente poder conhecer o nível de detalhe, né, que foi analisado esse problema pelas equipes, e uma pergunta quantitativa, que é a questão 6, quantas pessoas são afetadas diretamente pelo problema social na sua região de atuação. As perguntas de 1 a 4 são perguntas cadastrais. Então, o foco da chamada são essas duas perguntas, né? Existem outras perguntas que tratam de, né, outras questões que são importantes para analisar a aderência, porém, elas estão fora dessa primeira triagem. A gente vai abordar essas perguntas de forma complementar. Acho que é importante fazer uma observação aqui em cima disso que o Rafa está falando. Foi justamente a gente fez uma reformulação do questionário, né? A gente ouviu muitos dos inscritos, a gente percebeu que a gente estava fazendo um questionário bastante abrangente e talvez difícil para muitas estruturas de secretarias pelo Brasil, né? Então, a gente está fazendo, das 16 perguntas, ficaram 6, sendo que são parte cadastrais, e essas duas focadas no problema, e elas serão objeto de avaliação agora. Então, a gente vai reformular o que está lá no site, a gente vai deixar as 4 questões cadastrais e as 5 e as 6, e o nosso foco é problema. A gente quer encontrar problemas sociais com cara de contrato de impacto social. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Galeno, tá? Que é o seguinte: quem são os clientes da Cital, né? São governos e outros interessados em geral na resolução dos problemas. E as organizações sociais como fornecedoras de soluções. Eu responderia o seguinte: sim, a Cital atua como parceira, né, na estruturação dos contratos, que envolve até o processo licitatório, desde a análise de viabilidade até o processo licitatório. Porém, quando um contrato de impacto social é lançado, portanto, a licitação, né, que é um dos modelos possíveis de contratação, ela é lançada, as organizações sociais, né, ou negócio de impacto, que são os potenciais prestadores de serviço, eles têm que se financiar. E para se financiar, eles precisam também da ajuda de organizações, né, como a Cital, e para fazer a estruturação financeira e a captação do financiamento para eles poderem atuar dentro desse contrato. Então, a Cital também se propõe a atuar assessorando essas organizações que vão concorrer nas licitações. Não na mesma licitação, tá? Se a gente atua do lado da estruturação, a gente não pode depois atuar do lado dos concorrentes da licitação.
né? Então, tem um caso específico, que é um contrato que aí está sob análise, que a gente não está na estruturação, mas a gente está trabalhando do lado dos prestadores de serviço. Para formalizar, só para dar uma simplificada, basicamente, governo, a gente faz consultoria para ele fazer a estruturação do contrato e para organização social a gente apoia na questão do captação de recursos, que é justamente na captação dos investidores, que tem aqui uma outra pergunta do Galeno, não ficou muito claro quem seria o investidor, né? O investidor é esse investidor que a gente disse lá no início, o investidor social, né? É aquele investidor que busca o retorno financeiro, mas que também busca o impacto social. Então, dificilmente o investidor convencional teria interesse nesse contrato, que ele representa um risco não necessariamente alto, mas um risco talvez difícil de se mensurar numa estrutura convencional de análise de investimentos. Eu vou para São Paulo. Então, complementando o que o Bruno falou, obrigado, galera, pela sua pergunta. Acho que ela é muito importante, é uma dúvida de muitas pessoas, do Estado principalmente, né? De quem seria esse investidor e por que o investidor se interessa em financiar esse tipo de estrutura, né? Então, tem diferentes perfis de investidores. Você tem um investidor desde o mais filantrópico, que é uma fundação, né, que está acostumado a fazer investimento não reembolsável. O que o CIS representa para eles? Uma oportunidade de fazer a reciclagem do capital. Então, é um capital filantrópico, mas no momento em que ele entra numa estrutura de financiar, né, projetos que tem uma receita atrelada a ele, que vem do Estado, que depende de performance, mas é uma receita garantida, né? Então, você tem a possibilidade do retorno financeiro, ou seja, essa fundação vai poder reinvestir esse recurso em outro projeto, ou em outro contrato de impacto social, ou em outro projeto que ela queira, né? Passado o tempo do contrato, o dinheiro retorna, se o projeto tiver atingido as metas, obviamente. Por outro lado, tem hoje uma tendência muito grande no mercado de investidores que estão buscando alocar seus recursos em produtos de investimento de impacto, né? E isso é pouco conhecido ainda pela maioria das pessoas. Então, são produtos financeiros que, além de trazer retorno, eles também trazem impacto social mensurável. E, nesse sentido, o contrato de impacto social ele é um baita do produto, porque o impacto social que ele gera é muito significativo. Em escala, porque ele impacta as políticas públicas, e em profundidade, porque ele está atrelado a avaliações de impacto e de resultado que são bastante mais rigorosas do que tem hoje no mercado. Tá? E no mercado, quando eu digo, no mercado de investimento de impacto. Então, esse tipo de investidor está muito interessado em alocar seus recursos no contrato de impacto social, porque ele gera todo esse impacto e ainda o dinheiro retorna com algum retorno financeiro para ele. E ainda tem a questão do investidor que também está interessado em fomentar um governo mais eficiente, um governo mais eficaz, que seja mais próximo, que leve suas práticas para o melhor alcance e a melhor utilização dos recursos, né? A gente tem percebido uma interação e um interesse muito grande da sociedade civil em se aproximar de como o governo age e como ele reage aos problemas sociais. E aqui a gente tem uma oportunidade de financiar essa intervenção e de buscar que os resultados sejam alcançados de maneira mais eficiente e de maneira eficaz, né? O resultado social seja realmente atingido e que o governo também tenha um processo grande de aprendizado nesse horizonte, né? Ele tem essa interação com o privado, ele se abre para novas tecnologias, você tem um ganho grande ali e você tem de certa maneira, você incuba algumas soluções que depois são escaláveis e podem ganhar outras proporções como políticas públicas mais amplas, né? Então, você tem uma janela de oportunidade também para quem quer direcionar o governo para questões sociais relevantes e que estejam sensíveis aos valores do investidor. Então, tem um público bem diversificado. Mais alguma questão aí?
Se alguém tiver mais alguma questão, a gente tem alguns minutos ainda aqui, uns 10 minutos. Senão a gente pode... Galeno também, se quiser responder, se ficou claro, se ainda quer discutir mais algum ponto, a gente está aqui à disposição. Sim, sem dúvida. O investidor capitalista tradicional, ele tem um parâmetro muito objetivo, né? Ele quer maximizar o retorno dele com relação ao risco, né? E ele não costuma avaliar uma terceira variável que esse investidor de impacto social, né, costuma avaliar, que é a variável do impacto, né? Então, é muito difícil, né, trazer o investidor tradicional para dentro dessa plataforma de investimento, porque ele tem outras opções menos arriscadas e que geram um retorno para ele maior do que aqui, potencialmente mais alto do que o contrato de impacto social. Então, o nosso universo, essencialmente, é o do investidor que está buscando geração de impacto social, mas, ao mesmo tempo, ele não quer fazer uma doação ou, né, financiar um projeto de forma não reembolsável. Aqui a ideia é um investidor que está preocupado com as questões sociais, ou seja, qual que é o efeito, qual que é o impacto que o investimento dele pode ter na sociedade e, ao mesmo tempo, está preocupado em preservar o capital dele. Não ter grandes ganhos, mas sim preservar o capital dele, né, obter algum retorno com isso, porque senão ele está deixando muito dinheiro na mesa, né, para ele poder, enfim, continuar investindo e gerando impacto social na sociedade. Sem dúvida é um investidor social, né? Tanto que a gente cabe aqui dentro da caixinha da Citauri, né? Que é Citauri e Finanças do Bem. E a nossa ideia é justamente mobilizar esse recurso para o impacto social positivo. Então, o investidor que não tem olhos para isso dificilmente se sentiria atraído por esse tipo de produto. Tá. Não sei se eu entendi a pergunta aqui, Galeno, mas quando você falou organizações, são os prestadores de serviço. Tá? Eu vou assumir que a pergunta tem a ver com isso. Então, o primeiro ator, né, que ficou claro e fundamental nesse processo, é o contratante, que é o governo, via de regra, né, que tem um orçamento público, né, não reembolsável, que vai ter, provavelmente, dentro de uma estrutura de um contrato de impacto social, uma economia gerada de orçamento. Então, ele contrata um serviço, mas ele vai deixar de gastar com aquele mesmo indivíduo muito mais, potencialmente, porque aquela solução, se ela tiver sucesso, ela vai ser preventiva de algum serviço público muito mais caro que o Estado já prestaria para aquela pessoa. Então, tem um espaço orçamentário, né, na linha do tempo, que é sempre o nosso argumento quando a gente conversa com gestores públicos. Com relação às organizações sociais, elas têm um papel muito importante de fornecer as tecnologias sociais, fornecer as inovações que podem ser objeto dessa prestação de serviço baseada em contratação de resultados. Então, se as organizações querem se preparar para serem contratadas dentro de um contrato de impacto social, elas têm que investir em avaliações de seus programas. Tá? Então, respondendo de uma forma objetiva a sua pergunta, as organizações, para contribuir com esse processo, elas têm que se preparar para serem competitivas dentro dos processos de licitação. Só dar uma complementada aqui no Rafa, também tem um horizonte bem pragmático aqui no curto prazo. Uma organização social pode provocar ali os governos locais, os governos que eles tenham contato, para que eles façam essa inscrição na chamada, né? Para que a gente pense em um governo fazer a inscrição e um dia chegar a fazer um contrato de impacto social. Exatamente. Seu comentário está perfeito, né?
É exatamente isso, fazer essa provocação para as prefeituras e estados, se inscrevam na chamada, vamos discutir esse problema e, quem sabe, chegar a construir um contrato de impacto social, que a gente vai abrir o mercado do CIS e também vai abrir o mercado das organizações, o mercado dos negócios de impacto para esses problemas. Então a ideia é apoiar na construção dessa agenda junto aos governos, né, que são os contratantes em última instância. As organizações sociais, elas provavelmente dentro da estrutura são as mais beneficiadas, né, porque elas estão vivendo um processo muito restritivo com relação a recursos e um modelo puramente filantrópico. Então, o contrato de impacto social ele permite que se abra, né, esse leque de possibilidade de financiamento dos programas dessas organizações. Exatamente. É um novo mercado que se abre, né? Um mundo de possibilidades que a consolidação do contrato de impacto social abre para as organizações e para os negócios de impacto, né? Tem mais alguma questão? Não sei, algum de vocês tem alguma outra pergunta? Senão a gente já poderia até encerrar aqui, né? Não tem? Dá 2 minutos? Vamos encerrar? Então foi isso, pessoal. Foi um prazer aqui estar com vocês essa noite. Nós vamos disponibilizar esse material em breve por e-mail para vocês. A gente continua à disposição para falar de contratos de impacto social e para falar da chamada especificamente. Os nossos contatos estão no site da CISAL e estão no CISAL.gov. Vocês estão aqui também na página. E nós seguimos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente está super à disposição para falar sobre contrato de impacto social em todo o Brasil. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite.